Inicialmente quero desejar meu boa noite a todos vocês. A alegria mais uma vez de estar retornando aqui à casa para que a gente possa conversar na noite de hoje. Agradecer sempre a Deus, né, que nos possibilita estarmos aqui nessa noite, nesse reencontro, nessa data de amor, onde a gente pode nos unir e falar do Evangelho do seu Filho Jesus. E agradecer a Ele, a Jesus, pelo seu Evangelho, pelas suas diretrizes, pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras que tanto nos tocam e nos guiam, nos norteiam nessa existência. E aos nossos amigos espirituais que estão conosco também, que a gente nunca está só. E nessa noite de hoje nós iremos trazer uma pequena abordagem, uma fala da nossa contribuição sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. E isso é algo que Jesus nos deixou, bem quando os fariseus foram até ele e interpelaram Jesus. Senhor, qual o principal mandamento? Até querendo provocar o próprio mestre. E Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E não menos importante do que esse, amar ao próximo como a ti mesmo. E isso foi uma clara provocação dos fariseus, que uma vez que Jesus anteriormente falava aos saduceus, antes de falar aos fariseus. Jesus acabava de falar aos saduceus sobre a lei do amor. E os saduceus, na verdade, eram uma seita judia também, e que os fariseus tinham algumas rusgas com eles, algumas intransigências com eles. E os fariseus, aproveitando desse momento, fez essa pergunta a Jesus. E Jesus, muito sabiamente, deu simplesmente esses dois mandamentos e disse que a partir desses dois mandamentos, a partir deles, todos os outros mandamentos automaticamente seriam cumpridos, sem muito esforço. Lógico que esses dois primeiros mandamentos que Jesus nos diz, exige de nós um esforço em comum para a nossa capacidade ainda espiritual, o nosso grau de imperfeição. Mas atentemos ao que Jesus nos pede. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ora, para que eu possa amar ao próximo como a mim mesmo, necessariamente eu preciso inicialmente me amar. Porque o que é que eu posso oferecer ao outro? Apenas aquilo que eu tenho em mim. Se chega às vezes uma pessoa dentro da minha casa e lá eu só tenho um café, um pão para oferecer, é o que eu vou oferecer à pessoa que chega na minha casa. Se eu tenho um copo de água, apenas isso, é o que eu posso oferecer ao outro. Então o que a gente vai oferecer ao outro, o que nós vamos dar ao outro, é aquilo que vai estar dentro da gente. E eu sempre me perguntei muito, era uma dúvida muito pessoal minha e ainda é um pouco de inquietação. Mas qual é o limite de eu me amar? Até onde eu posso me amar? Até onde eu posso me amar que esse amor não seja egóico? Até onde eu posso me amar que esse amor não seja narcísico? Até onde vai o limite desse amor para mim? E o que seria me amar verdadeiramente? Ainda nessa febre que nós vivemos atualmente de redes sociais, nós costumamos falar muito do amor próprio para as outras pessoas. Ora, se o amor é próprio, por que eu preciso jogar o meu amor a terceiro? Se eu estou falando do meu amor próprio, por que eu preciso mandar recado para o terceiro? Muitos de nós ainda estamos vivendo na época das hashtags, dos Instagrams, do Facebook, onde a gente bota uma foto nossa, né, bem produzido. E aí bota nas nossas hashtags, né? Sou mais eu. Os invejosos, quando passam, viram a cara. Né? Pode olhar que não faz mal. Então nós vivemos muito isso, cultuamos muito isso sobre essa questão do amor. Lógico que nos amar também passa por isso. E até o nosso exercício de amor também passará por isso. Quando nós falamos, às vezes, eu me amo, eu vou dar um mimo a mim hoje. Aí eu vou hoje ao shopping. Aí eu vou comprar uma bolsa para mim, eu vou comprar um sapato, eu vou comprar uma camisa para mim. Eu vou ao salão me cuidar porque eu me amo. Eu vou fazer o meu cabelo, eu vou fazer minhas unhas, eu vou fazer uma maquiagem. Isso é amor também.
Mas não é só isso. Porque no outro dia a maquiagem sai, o cabelo se desfaz, a bolsa foi comprada ontem, já não é tão nova, porque já foi comprada ontem e a gente já pensa em outra bolsa lá na frente. É muito rápido essa questão de se amar e nós continuamos buscando esse vazio de preencher esse alto amor. Quando na verdade amar significa aceitar-se. Quando amar significa me compreender. Quando amar significa eu saber que eu sou filho de Deus e ainda sou imperfeito. Amar significa saber que eu também sou cheio de qualidades. Amar significa dizer que eu sou eu. Mesmo nas nossas dificuldades, é aceitar aquilo que me foi proposto. Na minha escala espiritual, na minha programação espiritual, ora, somos todos imperfeitos. Mas nós não precisamos nos culpar por isso. Nós não precisamos nos culpar porque nós nos equivocamos em certos momentos. Mas nós também precisamos chamar a nossa responsabilidade sobre muitas situações que estão ao nosso critério. Rossandro Klinger disse que atendia uma paciente no consultório dele uma vez, e essa paciente, toda vez que sentava na cadeira de frente para ele, dizia: eu sonho em encontrar meu príncipe encantado. Eu sonho em cantar esse meu príncipe encantado. Como eu queria uma pessoa. Ele disse que na terceira, quarta, quinta sessão já estava incomodado, porque ela só falava que queria encontrar um príncipe encantado. Até que ele olhou para ela e disse: me diga uma coisa, mas você mora com quem? Eu moro só. E você não gosta de estar só, não? Você não gosta de assistir um filme só? Você não gosta de chegar na sua casa, ler um livro, sem ninguém ao seu redor? De você fazer o seu tempo, de você almoçar sozinho, de você sair sozinho, ter a sua hora para chegar, Deus me livre, respondeu ela, de estar sozinha comigo. Deus me livre, não, é muito ruim estar comigo. E aí Rossandro perguntou: e quem é que vai querer estar com você? Se nem você se aguenta. Quem é que vai aguentar você? Então, quando nós começamos a nos aceitar, a viver a nossa vida, lógico que vivemos em lei de sociedade, precisamos das outras pessoas na convivência, precisamos dos outros diferentes de nós para amadurecer, para pensar melhor, mas também precisamos de nós. Precisamos um pouco do nosso sentido, da nossa vivência aqui na Terra. Muitos de nós ainda dizemos que nos amamos, quando na verdade nós ainda temos pensamentos pessimistas. Nós temos pensamentos ainda que nos sabotam. Nós acreditamos que não somos capazes. Será se isso é amor? Nós olharmos no espelho e dizer: eu não consigo passar do que eu sou. Eu nasci assim e vou morrer assim. Será se isso é amor? Nós temos tantas frases que foram colocadas dentro da nossa mente ao longo da nossa existência, que nós levamos como uma verdade, e isso se traduz nas nossas práticas. Uma dessas frases que a gente costuma dizer é quando a gente está rindo muito. A gente está aqui tudo brincando, sorrindo, aí tem uma hora que um faz: é melhor parar, porque eu estou rindo demais. Já sei que eu vou ter uma raiva lá na frente. A gente vai se sabotando. Está tudo dando certo na nossa vida. As coisas estão acontecendo, tudo está fluindo bem. Aí a gente tem uma hora que para e fala: meu Deus do céu, as coisas estão indo tão direitinho que eu estou até com medo. Vai morrer gente. Olha como a gente vai aos poucos nos sabotando. E a outra frase que eu acho fenomenal essa: se melhorar, estraga. Eu nunca vi nada melhorar, estragar. Eu nunca vi. Nunca vi. Mas a gente leva para a nossa vida. Então a gente vai se sabotando, a gente não vai sorrindo, porque a gente acha que se a gente está sorrindo, nós vamos ter uma raiva. Nós não vamos querendo melhorar a nossa vida, porque se a gente acha que se melhorar disso aqui vai ficar pior. Nós não vamos querer viver uma vida boa, digna, porque senão depois vai acontecer algo pior para nós. Ainda com a mentalidade de um Deus punitivo. Ainda com a mentalidade de que Deus está rindo demais, vai chorar. Ainda com essa mentalidade.
Mas se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Deus nos quer o bem, por que não aceitar e não receber isso dele? Por que não receber o sorriso? Por que não sorrir e não agradecer para a vida se tudo está correndo bem aos nossos olhos? Por que se as coisas estão melhorando, por que não lutar mais para continuar melhorando? Se Deus quer isso de nós. Nós somos espíritos em potencialidade de desenvolvimento moral. Nós estamos para progredir. Aceitemos a felicidade, aceitemos o amor, aceitemos o abraço, aceitemos o sorriso, aceitemos que nós temos a capacidade de sermos felizes, de sermos melhores. Por que não? Por que nos limitar? Ah, mas está na minha programação espiritual. Será se está? Será se nós criamos? Então, o amor ele gera isso, essa leveza quando nós aceitamos. E aí nós não precisamos muito ir para as redes sociais para demonstrar o quanto nós nos amamos. Porque quando nós realmente estamos a nos amar, nós sentimos, o outro sente automaticamente a energia que vem. Porque nossa energia chega muito antes do nosso corpo físico. Quando a gente chega num ambiente, a gente às vezes não precisa nem falar. As pessoas se sentem melhores quando nós estamos bem. Quando nós não estamos tão bem, as pessoas já sentem também essa energia. Então nós falamos através das luzes do olhar. Nós contagiamos as pessoas com o nosso amor, com a nossa leveza. Não é difícil que a gente olhe quando uma pessoa chega, trazendo aquela luminosidade dela, levando aquela vida com uma leveza, com um sorriso nos olhos. E quando aquela pessoa passa, a gente olha para o outro e diz assim, fulana está tão bem. Uma pontinha de inveja. Por que é que ela está tão bem? Pelo amor de Deus. Olha, passa a rir, volta a rir. Né? E a gente não entende o que seria isso. É estar bem consigo. É dizer, realmente, eu me equivoco. Eu ainda erro. Eu ainda tenho esses sentimentos de inveja, de egoísmo, de vaidade. Mas saber que aquilo é condição minha. Mas não negar aquela condição que eu tenho. Um padre da comunidade Shalom, ele dizia muito, nós não vamos proibir que os pensamentos estejam na nossa mente. Nós só não vamos deixar que eles permaneçam na nossa mente. Então nós não vamos permitir, nós não temos como controlar que os pássaros sobrevoem nossa cabeça. Só não pode deixar eles fazerem ninho na nossa cabeça. Mas se eu ainda tenho esses sentimentos, inferiores, por que não me trabalhar? Dizer, ainda sou assim, mas estou melhorando. E olhar também o que eu já estou bom, os sentimentos e as qualidades que eu já tenho e aprimorar isso. Dizer, não, eu não mereço esse tipo de situação. Porque eu não mereço estar passando por isso. Porque nós temos aquela história, mas foi Deus que quis. Em certa parte, a outra cabe a nós, a mudar aquela situação, até a nossa resiliência. Nós dizemos que nos amamos, mas ainda nós permitimos estar em relacionamentos abusivos. Em relacionamentos abusivos psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, verbalmente. Que amor é esse que eu trago para mim? Se eu permito que a outra pessoa entre na minha vida e decida o que ela quer por mim, que tipo de amor é esse que eu tenho por mim? Amar é dizer não, como diria já Samitiba, quem ama educa, não é? Quem ama se educa também. Quem se ama precisa se educar, precisa dizer não em certas ocasiões. Mas Jesus pediu para que a gente tivesse afabilidade, doçura. Sim. Mas também Jesus soube entrar no templo e derrubar quem estava fazendo comércio lá dentro. Jesus também soube olhar várias vezes para os fariseus e chamá-los de hipócritas. Jesus soube ser enérgico no momento que precisava ser enérgico. E nós não podemos nos resguardar diante de uma doutrina esclarecedora, não uma doutrina omissiva. A doutrina dos Espíritos não é uma doutrina omissiva, nem permissiva. A doutrina dos Espíritos é uma doutrina esclarecedora, que nos mostra os caminhos que devemos seguir.
que somos responsáveis pelo aquilo que nós cultivamos e cativamos. Então, quando as pessoas chegam próximo de nós e dizem, não, aqui nesse território é meu, aqui não. E eu não estou, gente, pelo amor de Deus, para você chegar em casa e olha, não fale nem comigo, chegue nem perto de mim, vai dormir hoje no outro quarto. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que em certos pontos temos que nos reconhecer e sabermos o que é bom e o que não é para nós. Mas isso só vamos saber com o autoconhecimento. Porque senão eu não vou saber o que é bom para mim. Senão eu não vou saber o que eu quero, o que eu não quero, o que me prejudica ou o que me coloca para frente. Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou e delimitar onde as pessoas podem chegar e os pontos que elas podem tocar em mim. Porque quando perguntaram a Jesus, mas como eu amar ao próximo como a mim mesmo? E Jesus disse, façais aos outros aquilo que você queria que fizesse contigo também. Mas a gente, de novo, por falta de conhecimento próprio, nós não sabemos algumas vezes o que nós queríamos que os outros fizessem para nós. Mas isso a gente precisa voltar ao autoconhecimento. O que eu queria que fosse feito para mim? O que eu queria que as pessoas fizessem para mim? E quando a gente fala em se colocar no lugar do outro, não é exatamente nós se colocarmos no lugar do outro. É verdadeiramente nós sermos o outro. Décio Andoli Júnior, palestrante espírita, médico, ele traz um exemplo muito interessante sobre essa perspectiva. Ele nos diz que se nós nos colocarmos no lugar do outro, continuar o outro sendo nós. Mas se nós formos realmente o outro, nós vamos saber a dor do outro, porque estamos vivendo na condição dele. Ele traz um exemplo de uma criança que estava precisando fazer uma transfusão sanguínea. Estava muito mal no hospital e só conseguiria se salvar através da transfusão de sangue. Só que os pais da jovem eram testemunhas de Jeová e não aceitavam que fosse feita a transfusão de sangue. Mas aí, naquela situação, acionaram o Conselho Tutelar, acionaram o Ministério Público, entraram com ação, pediram uma liminar para que fosse feito o procedimento, foi concedida a liminar, e aí ele disse que realizaram o procedimento. E ele disse que quando terminou o procedimento, a menina estava bem, estava fora de risco, e ele abriu a porta da UTI, foi andando pelo corredor e encontrou o pai da jovem chorando. Ele disse, eu vou agora dar a notícia ao pai que ela está fora de perigo, que ela está bem. E aí, quando chegou próximo dele, disse, olha, eu queria lhe dizer que você não precisa mais chorar, não precisa ficar mais assim, porque sua filha está fora de perigo. Ela está bem, ela recebeu a transfusão de sangue e a gente conseguiu tirar ela daquela situação. E ele olhou para Décio e disse, mas eu choro por conta disso. Eu choro porque ela recebeu a transfusão de sangue. Décio olhou para ele e disse, mas sua filha não está melhor. Ele disse, mas quando ela morrer, ela não vai para o céu, porque ela recebeu a transfusão sanguínea. E eu não vou receber uma transfusão de sangue durante minha vida. E quando eu morrer, eu vou para o céu. E eu mais nunca vou ver a minha filha. Décio disse que naquele momento a vontade de chegar para ele e dizer, mas você tá louco, você está pirando. Isso não existe. Nós temos outras vidas, o conceito espírita entrar ali, mas ele disse, eu resolvi ser ele. Eu resolvi ser ele com os conceitos dele, com a fé dele, com a cultura dele, com o aprendizado que ele teve. Eu fui ser ele. O que se passava na cabeça dele. Eu costumo dizer muito que é isso quando a gente bota um óculos de sol, né? Um óculos escuro. A gente está com óculos escuro e a pessoa aqui sem óculos escuro. Aí diz, hoje o sol está tão castigante, eu não consigo nem abrir o olho. Eu disse, não estou achando. E o outro, mas não tá. Eu tiro meu óculos, o meu olho eu quase não vejo, dou o óculos a ele e a gente tem as opiniões diversas. Porque nós só sabemos se o sol
está castigando lá fora, se nós estivermos lá. Nós nunca vamos saber se estivermos numa sala com ar-condicionado. Nós só vamos saber se lá fora está frio se nós estivermos lá fora no frio. Nós nunca vamos saber se nós estivermos em casa, no nosso cobertor e na nossa cama. Opinar na vida dos outros como se fosse a nossa é fácil. Tem aquelas frasinhas de caminhão, né? Fala de mim, mas como é? Difícil é ser eu. Diz, né? Difícil é ser eu, né? Então, mas é mais ou menos do que nós temos de julgamento. Nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, mas você está passando por isso, a pessoa vem me dar uma opinião, você está passando por isso, se fosse eu, mas não é você. Não, mas se fosse eu já tinha, mas não é você. É ele. Porque quando nós vamos pedir uma opinião às pessoas, nós queremos que as pessoas nos clareiem, nos diga algo na nossa condição, onde nós estamos. E não quando a pessoa diz, mas comigo é muito diferente, fosse comigo, não, mas não é com você. Eu quero saber que você me diga alguma coisa sendo eu, dentro das minhas limitações, dentro das pessoas que eu tenho ao meu redor, dentro do que eu posso fazer. Isso é fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito com nós. Sermos o outro. Não estar no lugar do outro. Se ponha no lugar do outro, não se ponha no lugar do outro. Seja o outro. Viva o que ele vive. Viva a dor que ele vive. Porque só assim nós poderemos ter um pouco de entendimento do que ele passa. E assim nós poderemos auxiliar de forma mais correta. E dizer, mas converse com seu pai. Mas meu pai não me escuta. Mas o meu me escuta. São diferentes. São vivências diferentes. E nós temos que encaminhar as pessoas de acordo com o que elas se encontram e as condições que elas se encontram. E aprendermos a perdoar as pessoas. E principalmente a nos perdoar. O processo de autoamor passa pelo perdão. Nós não podemos nos amar se nós não nos perdoamos pelas nossas falhas. Por aquilo que nós já fizemos e que não tem como voltar atrás. Apenas se perdoar por aquilo que nós fizemos. Ver que as pessoas erram, mas nós também erramos. Ver que vamos precisar perdoar muito e muito, porque precisamos ser perdoados muito e muito. E lembrar da história e da parábola do devedor incompassivo, quando foram levados até a frente de um senhor, porque estava devendo alguns denários, alguns talentos na época, 100.000 talentos. E o Senhor disse, se você não me paga agora, eu vou mandar prender tua filha, tua esposa. E ele ajoelhava-se na frente do Senhor e dizia, não faça isso, tem piedade de mim, eu não tenho como te pagar agora. E aí o Senhor teve misericórdia dele, disse, então levanta-te e vai. Só que no meio do caminho, esse que foi perdoado encontrou uma pessoa que devia a ele. E segurou ele, diz lá, pelo pescoço e diz, paga o que tu me deve. Mas eu não tenho condição de te pagar agora, não quero saber, paga o que tu me deve. E as pessoas que estavam lá e viram como o Senhor perdoou ele, foram até o Senhor lá e disse, olha, aquele a quem tu perdoou a dívida, está cobrando de outro ali. E não tem misericórdia dele. Quer que ele pague a todo custo. O Senhor mandou chamá-lo novamente. E o mandou prender. Enquanto ele não perdoasse da maneira como ele foi perdoado. Muitos de nós ainda fazemos isso. Muitos de nós olhamos para a gente e dizemos assim, quando é comigo é diferente. Nós julgamos os corruptos, nós julgamos as televisões, mas nós não sabemos se estivermos passando por uma situação daquela, como seria a nossa reação. Eu costumo dizer eu tenho um escritório de advocacia e lá no escritório tem vários escritórios ao lado. Aí, vez ou outra, chega um cliente lá com um cartãozinho na mão do escritório vizinho. Aí bate na porta.
é aqui, aí vem aquela imperfeição toda, aquele sentimento de dizer, meu filho, entre. Mas aí, o que é seu, e façais aos outros aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Não, é naquele escritório ali. Aí quando ele vai saindo, dá vontade de chamar de novo, venha. Aí outra pessoa chegou uma vez e disse assim, mas rapaz, tu é muito besta, porque o rapaz de lá, com certeza se ele bate na porta de lá, o rapaz não manda vir para cá não. Sério. Mas eu durmo. À noite eu durmo, tranquilo. E isso é o que faz a nossa vida ter sentido. É saber que o que é nosso, o que não é nosso, não é nosso. Porque depois nós entramos numa situação em que nós não sabemos mais começo, meio e fim. Como chegou, como saiu, como está. E é nessa busca que nós temos que continuar a ter o perdão, através da caridade, exercitando esse amor, exercitando a misericórdia. Nas instruções dos Espíritos, quando eles falam de lei do amor, eles dizem que, por incrível que pareça, hoje, nós estamos na melhor condição de todas as nossas existências. Hoje é a maneira que nós mais sabemos amar. Veja como a gente já amou ruim. Hoje é a melhor maneira que a gente ama. E aí ele fala que primeiramente nós tivemos os instintos, depois nós passamos para as sensações, chegamos aos sentimentos e chegamos à sublimação dos sentimentos, que é o amor. Porque precisamos passar por algumas situações. O amor filauter que os gregos nos falavam, que era esse alto amor que nós temos, mas não o amor narcísico, mas o amor equilibrado, de saber quem somos. Passamos pelos amores eros, que é o amor da sexualidade, da erotização. Chegamos no amor filia, que é aquele amor que nós temos com os nossos queridos, aqueles que estão mais próximos de nós, as nossas empatias. Até chegar, quem sabe, um dia ao amor ágape, que é o amor incondicional. Que é o amor aquele que a gente ama de toda maneira. Eu costumo falar até da minha esposa quando eu falo isso. É o amor de mãe para com o filho. Porque eu estou com um filho de 8 meses e a mãe sabe o que é isso, né? Ele chora, a mãe ri. Ele ri, a mãe ri. Ele faz cocô, a mãe ri. Ele está limpo, a mãe ri. Ele toma banho, a mãe ri. A mãe ri tudo, independente do que ele ofereça. Essa é a incondicionalidade que nós precisamos ter. Amar independente aqueles que merecem o nosso amor. Aquele que merece estar conosco. Porque Deus nos ama assim. Deus nos ama na nossa imperfeição. Deus nos ama diante dos erros que nós continuamos a cometer incessantemente. Deus nos ama diante do nosso egoísmo ainda. Deus nos ama diante ainda da nossa avareza, da nossa vaidade. Deus nos ama sabendo quem somos desde que fomos criados como espíritos. E Ele nos dá a oportunidade de mais uma vida, de mais uma existência. Deus continua a nos amar. E nós desistimos primeiramente de nós. Nem começamos a tentar nos amar. Dá trabalho, dá trabalho. Mas é gratificante aprender a se reconhecer. Aprender a saber que nós não somos bons em tudo e que nós achamos que somos ou que disseram que nós éramos. Saber que nós temos nossas limitações, mas saber que temos potencialidades em outros aspectos que diziam que nós não tínhamos. Isso é se reconhecer. E amar ao próximo também é o desafio. Mas quem seria o próximo, até como diz Emmanuel, quem seria o próximo? O próximo do lar é o cônjuge, é o filho, é o pai, é a mãe. O próximo do trabalho é o cooperado que está conosco, é o subordinado, é o nosso chefe. O próximo na nossa vida social é o amigo, é aquele que nos considera como inimigo. É o que está próximo a cada um de nós. Mas nós queremos escolher até os próximos que queremos amar.
Nós dizemos, eu quero amar o próximo, é para amar o próximo, mas não esse próximo, porque ele está muito próximo. Eu vou amar o próximo do próximo. Nós fazemos a escolha do próximo que queremos amar. Gente, se está ali do teu lado, preste atenção. Porque é o próximo mais próximo. E nós precisamos amar nessa existência. Porque senão esse próximo na outra torna-se mais próximo ainda. E ainda mais dificuldades. Um colega meu disse que estava uma vez falando sobre isso, e disse, falando sobre família numa palestra, e disse, olha, se você não amar aquelas pessoas que convivem com você, na outra vai voltar e vai voltar pior. Aí uma senhora que estava na primeira casa disse, misericórdia, vou começar hoje. Porque nós precisamos entender quem são os próximos. Mas os próximos, ainda como nos diz o Espírito Fenelon, na instrução dos Espíritos, também é a toda a humanidade. Nós começamos com quem está mais próximo de nós e levamos esse amor para toda a humanidade. Porque nós somos irmãos. Porque nós somos criados com os mesmos objetivos, com as mesmas deficiências morais. Nos mesmos momentos que estamos... Por que estamos encarnados todos nesse momento? Nós somos irmãos, assim como emanamos energia para os meninos lá da Tailândia que estão na caverna presos. Nós somos irmãos para os amigos da Síria que estão passando por guerras, pelos amigos da África que estão em fome, pelos amigos da Nigéria que passam também por guerras civis, por um terremoto às vezes que atinge lá a Ásia e bate na gente. Sabe por que bate na gente? Porque ele é próximo. Porque as barreiras geográficas de nada valem nesse universo infinito. O próximo é toda a humanidade. Sabe por que a felicidade ainda não é deste mundo, como nos alertam os Espíritos? Porque toda a humanidade ainda não é feliz. Porque quando nós chegamos em casa e fechamos o nosso quarto e olhamos para os cômodos da casa e começamos a ver o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, todos dormindo e fechamos nossa porta, dizemos, está tudo bem. Não. Ainda no íntimo, algo nos fala que não está tudo bem. Porque amanhã eu vou encontrar irmãos ainda em fome, em dor, em desespero. Então nós precisamos exercitar esse amor com quem passa por cada um de nós. Por quem atravessa o nosso caminho. Por quem está longe através de uma prece, através de uma oração. Através de uma ajuda, seja como for. E exercitar essa melhoria desse amor. Através da caridade. Mas a caridade, assim como entendia Jesus, quando Kardec indagou lá no Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus. E os Espíritos respondem que uma professora me disse que o professor é bom, que dá as colas a gente. É o BIP, Benevolência, Indulgência e Perdão. Decorei. E nos diz como a benevolência para com os outros, as indulgências para os erros alheios e o perdão das ofensas. Caridade é isso como Jesus entendia. Ser benevolente ainda com quem escorrega conosco. Ser indulgente ainda com quem nos faz mal, mal sabendo ele que está fazendo mal a si. E perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Cada ato ainda é um exercício. Não sairemos pronto ainda dessa existência. Ainda precisamos caminhar um pouco, mas descobriremos no amor que somos filhos de Deus. O que viemos fazer aqui. Mas algo que nos impede ainda de ser tão egóico, de ser tão caridosos, ainda é o egoísmo. E nisso que nós precisamos nos livrar. Somos egoístas inconscientemente e às vezes conscientemente. Mas ainda temos um instinto egóico tão grande. Só para a gente ter uma ideia de como é egóico, o professor Leandro Carnal, da PUC, Campinas, ele dizia em uma palestra dele, a gente sai de casa às vezes 6 horas da manhã, toma um banho, às vezes não toma café, pega uma condução lotada, vai para o trabalho, às vezes mal almoça, o chefe
deu trabalho demais a gente volta com dor de cabeça, pega uma condução, chega em casa às 7 horas da noite. Chega em casa, senta no sofá de casa, ou senta na mesa de casa, olha para quem mora conosco e diz assim: como eu estou cansado. Aí a outra pessoa diz: e eu? Ela não dá nem a oportunidade de a gente continuar a conversa, porque quando a gente diz como eu estou cansado, é apenas o início de que eu quero falar mais. Mas o outro já diz, olhando para si: e eu? Imagine eu. Você não sabe meu dia? E começa aquela discussão de quem está mais atarefado. Ele diz que a gente é tão egoísta que às vezes a gente senta ao lado de uma pessoa e começa a conversar e diz assim: meu signo é peixes. Aí o outro faz: e o meu é Áries. Eu não lhe perguntei seu signo. Eu só estou dizendo o meu signo a você. Mas nós temos a tendência de já mostrar quem somos, o que somos, por que somos. Né? A gente chega às vezes numa pessoa, esse clima frio, chega na casa de uma pessoa, a pessoa está lá sentada, e a gente diz: como é que você está? Estou bem. Esse clima frio, eu tive uma dor de cabeça, estou com virose. E eu tive pneumonia. A gente vai sempre mostrando que temos mais do que o outro. Rubem Alves dizia que temos tantos cursos de oratória. Por que não temos cursos de escutatória? Escutar o outro, saber o que o outro tem a dizer. Isso é amor, isso é caridade, isso é benevolência com o outro. Mas nós achamos que amar o outro é aceitar tudo que o outro vem nos oferecer. E às vezes o que o outro vem nos oferecer é algo simplesmente que ele quer para ele. Ele não quer nos oferecer, ele quer apenas nos tirar. Então precisamos aprender a essência verdadeira da palavra amor. Está muito longe de a gente chegar, mas começamos a pegar alguns atalhos nos conhecendo o outro, exercitando o perdão, exercitando a caridade, sabendo que o amor ele aparece em qualquer momento da nossa existência, na dor, na alegria, na ausência, na presença. O amor está presente de alguma forma. O amor se faz presente apenas num gesto de olhar, num gesto de abraço, num gesto de um sorriso. Amar o outro é apenas, às vezes, escutar o outro. Amar o outro é apenas fazer uma oração pelo outro. Amar o outro é se amar, é se cuidar, é se querer. É agradecer a Deus a vida que nós temos. E diante dessas possibilidades, eu lembro que o padre Fábio de Mello contava a história de um colega seu, que com mais ou menos 30 anos de idade fora acometido de um câncer, o Robinho. E padre Fábio de Mello disse que várias vezes foi ao hospital acompanhar Robinho e ir dormir com ele. Até que num dia ele estava lá numa madrugada e Robinho sentindo muitas dores. Acordou o padre e pediu para ele chamar uma enfermeira e o padre foi, chamou a enfermeira, ela foi, fez um medicamento no Robinho, que depois iria desencarnar com 2, 3 meses à frente. Depois de ter tomado o medicamento e se acalmado, o padre Fábio foi se deitar no sofá de acompanhante. E o Robinho pediu para ele se levantar. Ele disse: mas Robinho, você está tão frágil, você acabou de passar por uma crise, vá dormir, vá descansar. Ele disse: não, eu quero simplesmente que você anote o que eu tenho para lhe dizer. Que mesmo num momento de dor, padre, nós não podemos desistir de amar. Nós não podemos desistir do amor de Deus, do amor divino. E o padre Fábio, meio sem entender, pegou um papel e uma caneta e disse: se você um dia puder cantar, para que as pessoas acreditem que amar vale a pena, cante. E Robinho disse essas palavras ao padre Fábio, no seu leito no hospital: eu sei que é difícil confiar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor
porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o sirineu, Cristo vai lhe ajudar. Não desistamos de amar. Boa noite.